Então, você está no canal Garota de Asas, eu sou Cizuê. E eu sou Lívia. E que tal a gente fazer um voo literário falando das nossas leituras do mês de novembro? Vamos lá. Tá tudo meio fora do lugar, assim, na minha pilha, mas eu vou falando embolado mesmo. Esse mês foi um mês muito produtivo, mês de novembro a gente leu bastante. E começamos o mês de novembro com O Exorcista, que a propósito não está aqui, né, amiga? Eu peguei emprestado e não devolvi. Pois é, eu queria mostrar a capa aqui, aquela capa aterrorizante, mas ela não, a edição não está comigo. Se minha amiga conseguir fazer uma edição maravilhosa, ela colocará aqui, ou em cima da cara da gente mesmo. Sim, sendo a minha cara. Isso parece bastante. Eu e a protagonista. Pois é. Depois de possuída. Pois é essa história, todo mundo sabe qual é a história do Exorcista, né? Uma menininha, o demônio, né, entra no corpo dela e ela fica possuída, matando pessoas e acontecem muitas coisas terríveis até, afinal, a tentativa de exorcismo. E eu não vou contar se tudo dá certo, se tudo termina bem. Se você assistiu o filme, que tem um filme muito famoso, né, do Exorcista, você já sabe o final. Se você não assistiu, você vai ter que ler o livro ou assistir a nossa resenha que nós faremos em breve. Então, depois do Exorcista, eu li Madame Bovary, porque a gente precisa fazer uma mescla, né? Um pouco de terror, um pouco de romance. E Madame Bovary, de Flaubert, eu devia já ter lido antes. Eu tinha uma edição de bolso pequenininha e comprei essa edição maravilhosa, com a capa assim, tipo fofinha. Olha que lindeza essa edição. Gente, preciso mostrar, porque isso aqui é uma coisa linda. Você sabe, amiga, que muita gente tenta imaginar como seria Madame Bovary, assim, existem estudos, análises de como seria essa mulher de Flaubert, pois é. Então, assim, é um clássico, né, da literatura francesa e mundial. Um pouco com ela, né? Briguei? Na leitura, assim. É um livro que não é, você não lê assim, não é muito fluida a leitura, mas merece muito. E esse livro a gente vai ter que conversar mais adiante sobre ele, né? Porque esse aqui é um clássico e vale muito a pena. A propósito, todos os livros que a gente leu, a gente vai tentar fazer resenha. Ou todos não, os que a gente achar que vale a pena, né? Mesmo que na resenha fique só eu ou só a Lívia, que não necessariamente estejamos nós duas, porque só uma teria lido o livro, mas a gente vai tentar fazer sim as resenhas. Por isso a gente não vai falar demais aqui, porque também foi muita leitura e o vídeo pode ficar longo demais. Helena Ferrante, cara, eu tava doida pra ler Helena Ferrante e li 2 esse mês de novembro. Li A Amiga Genial, que é o primeiro da série napolitana, o primeiro romance. Eu creio que os 3 romances contam a trajetória de 2 amigas, e aqui é a primeira fase da vida delas, da amizade delas, de criança até adolescência. Então, dizem que é o menos melhor. Tá ok. Na verdade, eu não quero falar que é o pior, porque não é o pior. Seria o menos melhor mesmo dos 3 da série. Eu já ouvi dizer que essa série só vai melhorando a cada livro. E li também, inclusive antes desse, cadê? Vamos achar. A Filha Perdida. A Filha Perdida é um livro bem mulherzinha, sabe? Eu achei. Não sei se um homem ia ter tanta atração por essa leitura, não, mas eu gostei muito. Fala sobre a maternidade, fala sobre a vida feminina, né? E a Helena Ferrante, para quem não sabe, é italiana, então tudo se passa muito na Itália, então essa referência de local aparece muito. Caceta, gaguejei, hein? Então, pra quem não sabe, a Helena Ferrante é italiana e essa referência espacial é muito importante pro livro e pra gente. E é muito importante também, desculpa interromper. Vai lá. É muito importante também a gente entender essa variedade de estilo, tipo, de um livro pro outro. Do Exorcista
de Madame Bovary pra Helena Ferrante, assim, você é muito rico, né? Você não fica na mesmice em nenhum momento. A minha tentativa, quando eu fiz o planejamento das leituras de novembro, foi colocar de tudo um pouco mesmo, né? Pra eu não ficar só dentro da minha zona de conforto, digamos assim, né? Sim. E aí li também, junto com a minha filha menor, Isadora, O Mágico de Oz. Todo mundo conhece essa história, né? A história do Mágico de Oz é muito popular, é a principal história infantil americana. Então, a gente conhece demais isso aqui. Mas quem leu no texto original de Frank Baum? Pois é, agora eu li, só depois de velha que eu fui ler. Minha filha com 9 anos leu junto comigo, a gente foi alternando, ela leu em voz alta, eu também. Então a leitura, demorou a beça, mas super valeu a pena. Porque a gente costuma ler resumos, né, releituras, as historinhas menores, e essa edição especialmente é uma edição comentada, com as ilustrações originais de época. Olha aqui o que a Zahar fez, muito show. Tem uma edição de bolso também desse livro, que eu creio que não tenha toda essa riqueza. Eu li agora O Mágico de Oz porque eu queria ler Wicked, que é uma das sequências do Mágico de Oz. Esse autor ele escreveu 14 continuações para o Mágico de Oz, e depois muitas outras pessoas, autores, escreveram outras continuações, e pelo que eu soube tem umas 40. Eu comprei uma, que é o Wicked, e vai ficar para dezembro. Vou ler. Pois é, gente, é muito Oz, é muita Dorothy na vida. A gente leu também, e aí foi uma leitura que eu e a Lívia fizemos, As Suspeitas do Senhor Wicked. Peraí. Witcher. Wicked é a bruxa do outro livro. Tá bom. Gente, a gente perdoa. Perdoa, obrigada. Então vamos lá. Kate Summerscale, As Suspeitas do Senhor Witcher. Por que eu li esse livro? Esse teve uma motivação. O pessoal do Clube de Leitura do Cerrado, a galera lá de Brasília, os booktubers, inclusive dentre eles tem a Isa do Lido Lendo, que é minha conterrânea aqui, mas mora lá, e eles iniciaram um projeto de leitura bimestral, em que eles dão um tema e todo mundo lê esse mesmo tema, ou esse mesmo gênero, digamos assim. E o primeiro foi policial. Como o Alexandre Soares, que é um escritor que faz uns vídeos também que a gente acompanha aqui em casa, recomendou este livro, e cara, que livraço! Ele tem uma narrativa um pouco mais jornalística, mas merece muito. Ele trata da história do assassinato de uma criança ocorrido em 1860, é isso? 1860, na Inglaterra, e foi uma história verídica, né? E foi uma criança assassinada por alguém, um membro da família, alguém que estava dentro de casa, ou da família, ou dos criados, né? Então alguém que estava em casa. Esse foi um assassinato muito brutal e chocou muito a sociedade inglesa. Então essa autora recuperou esse material, esse conteúdo, inclusive tem uma abordagem importante do detetive que fez as investigações na época, fala um pouco da polícia inglesa, como tudo começou lá. Então é um livro que a gente também vai resenhar. Vamos lá. Li? Ah, gente, que fofurinha esse aqui. Não parece ser fofurinha porque a gente tá falando de morte e crematório, né? E cremação, mas essa edição é muito, muito maravilhosa, Darkside. Olha aqui, ó, páginas com as bordinhas vermelhas, ele tem alto relevo, ele vem com uma fichinha que eu acho que usa-se como marcador, tá aqui. Mas ele também vem com marcador. Vem com... e também vem com marcador. Eu não entendi muito bem. Que é essa, né, a fitinha de cetim que a gente usa para marcar o livro. Esse livro fala tanto das questões práticas da morte quanto das questões emocionais, né, do ponto de vista prático, de como a família se sente, de como o morto se sente, né, de como ela se sentia naquela condição.
E emocionalmente, tudo que envolve ali as pessoas que perdem um parente ou um amigo. Culturalmente também, ela fala, né? Fala. Do contexto cultural, da morte, do morrer. Mas ela vai contando as experiências dela. Essa autora, Caitlin Doughty, ela tem um canal no YouTube também que fala sobre esses assuntos e ela leva essa história toda, né? Ela relata as experiências dela de uma maneira muito gostosa. E isso aqui eu li, cara, li num instante e não é superficial não, faz a gente pensar pra caramba nesse momento, né, do morrer, do partir. Li também O Hobbit. O Hobbit, que fez parte do projeto que a gente lançou aqui, de leitura compartilhada. Existia um plano para que lêssemos, um plano maligno, para que lêssemos X páginas, 80 e poucas páginas por semana, mas quando chegou na segunda semana eu não consegui desgrudar, né, de Bilbo e grudei em Bilbo e fui até o fim, gente. Sorry, lamento, segui em frente, parti e fui até o final do livro. Esse livro, ele com 300 páginas, ele conseguiu virar 3 filmes. E eu assisti 2 por enquanto, né? Reassisti, vou assistir o terceiro também. Inacreditável como conseguiram fazer um livro render tanto, mas o livro é muito... Aí é outra pegada, né? É aventura, é fantasia, e todo mundo sabe a história do Hobbit e é fofíssimo. E o livro é diferente do filme, tá, gente? Quem só assistiu os filmes deveria experimentar essa experiência de ler o livro também. E li, vamos lá, o que mais? Ah, tá. Li A Festa de Babette, um livro de bolso, até porque é um conto, né? Ele é muito curtinho, não dá pra render mais do que isso aqui, é bem curtinho, né? Então, apesar de curto, ele é muito profundo, ele é pesado, conta a história de 2 irmãs que são privadas de muita coisa pelo pai, né? Um pai que segue uma vida religiosa e acaba privando as filhas de muitas coisas, e de repente aparece uma mulher na vida delas, que é Babette, e o grande finale é um jantar, é um banquete que Babette faz para os membros da cidade, dessa comunidade, e aí algumas coisas acontecem e só depois, vendo a resenha, que você vai saber. Aliás, não vai saber, porque se eu contar o que acontece, eu vou estar dando spoiler, né? E a gente tá lutando para não fazer isso. Muito difícil. A Livraria Mágica de Paris. Esse aqui, gente, quando eu li... Esse eu preciso falar rapidamente. Quando eu li a sinopse desse livro, eu já amei. Primeiro, porque fala de livro. Segundo, porque fala de Paris. Né? Então eu não ia resistir a esse livro aqui. É a história de um cara que tem um barco no Sena e é uma livraria barco. E ele tem uma capacidade especial de reconhecer a necessidade das pessoas, né? Os problemas das pessoas, e oferecer um livro que atenda essa demanda, digamos assim. Então, uma pessoa que está se sentindo solitária, ele sugere um livro que ajude a pessoa a enfrentar essa solidão com menos sofrimento, enfim. Mas são romances, tá? Não é livro de autoajuda que ele recomenda, não. Então tá tudo muito muito subjetivo ao longo da história. A questão que logo no início eu fiquei um pouco frustrada porque não aborda demais isso, apesar dessa temática, dessa ser como é que se chama? Quando é o roteiro, apesar dessa ser a proposta, não tem um nome certo. Tá, então, apesar desse... Não, é com P. Só eu, né? Apesar dessa ser o tema, né, de ser o tema principal do livro, eles abordam um pouco, indicam um pouco as leituras, porque eu já peguei meu marca-texto cor-de-rosa, porque eu uso os livros mesmo, né? Na verdade não foi cor-de-rosa, acho que foi azul.
sei lá, tem uma outra cor aqui que eu marquei para os livros, os títulos e os autores que ele recomendava, porque eu falei, eu quero ler depois tudo que ele indicar. Mas fez poucas indicações e já começou a tratar do problema do próprio protagonista, que sofre com abandono, sofre por amor, por muitos anos da vida. Mas do meio do livro pra frente ele voltou a engrenar e eu dou 4 estrelas para esse livro. Gostou das minhas estrelas? Sim, 4 estrelas. Pois é. E aí também consegui, gente, que faz parte aí de um projeto pessoal meu, que é ler contos de Nelson Rodrigues. Li 5 contos daqui, dentre eles o Dama do Lotação. Cara, Nelson Rodrigues tapa na cara, né? Não tem esse homem é coisa de louco. Então, inclusive esse conto Dama do Lotação, pra quem não conhece, merece parar e dar uma lidinha, bem curtinho, vale a pena. E li também, que faz parte dos meus planos, ler pelo menos 3 contos de Edgar Allan Poe. Então eu li, dentre eles, O Gato Preto, que pra mim, dos 3 que eu li nesse mês, foi o melhor, né? Eu gostei muito. Então é isso, as minhas leituras de Sisuê foram essas em novembro e passo o bastão para minha amiga. Então, no começo de novembro, eu terminei Lolita. A resenha vai sair em algum momento. Gente, aí, olha, parênteses. Pelo amor de Deus, a gente gravou essa resenha 50 vezes, porque uma vez a câmera pifou, outra vez foi a bateria que pifou, outra vez apagou, outra vez... Cara... No final já tava... No final, a gente já tava broxada falando de Lolita. Lolita. Então, livro. Então é isso, mas a gente vai colocar no ar o que sobrou dessa gravação e eu acho que vai ficar legal em breve, essa semana próxima, talvez. Então, e como vai ser falado na resenha, Lolita é um livro extremamente descritivo, né? Então, assim, o Humbert, que é o personagem, que é a pessoa que narra o livro, ele consegue descrever por parágrafos e parágrafos uma coisa mínima. E desse livro, eu comecei a ler esse. Foi? Foi. Depois de Lolita, eu comecei com A Suspeita de Sr. Whittier. E é um livro ele é bem pouco descritivo, ele é meio jornalístico, assim. Então, assim, eu tomei uma porrada danada, assim, a gente se acha super, né? Nossa, como leio vários estilos de livro, como isso é fácil pra mim. Não é. Sair de Lolita e ir pra esse livro aqui foi uma luta, assim, até eu engrenar. Mas assim, é fácil engrenar, né? Porque é um policial, então foi. Li Espera de Milagre. Tá de cabeça pra baixo. De novo, né? De cabeça pra baixo. Do Stephen King. Nunca tinha lido nada do Stephen King. Foi o primeiro. Da Sisuê também. Sisuê também. O primeiro livro dela foi esse dele. Achei ok. Não vi o filme, vou ver agora. Achei ok, assim, nada demais. Curti. E no meio disso tudo também comecei... Disso tudo, né? Até parece. Comecei o Hobbit e não li tudo ainda. Assim, é difícil mesmo segurar, porque é um livro que não te deixa sair fora da história. Você fica o tempo todo ali, vidrado. Mas estou no começo do 8º capítulo, como a gente já... Prevê o projeto. Como o projeto do canal prevê. E eu desobedeci, ok. Sim, você puxando desobedeceu. a minha orelha. Sim. Para todo mundo que quiser ver. Sim. Como o projeto, né, do canal propôs, eu tô aqui no começo do 8º capítulo junto com vocês. Não sei quem é que tá lendo e tal, mas eu sei que eu tenho algumas pessoas acompanhando. Então, eu terminei 2 esse mês e tô no meio de outros 2. Então, bom, né, eu queria muito terminar esses 2 livros esse mês. Esse não, né? Esse livro esse mês, mas não deu, a rotina complicada, mas é isso, assim. Como a rotina da maioria das pessoas, né, gente? É porque aqui em casa a gente lê... É um hábito familiar, né? Então, chega à noite, todo mundo pega seu livro e todo mundo fica lendo. Mas isso não é muito
habitual em todas as famílias, né? Então eu acho que essa produção minha aqui também não é uma coisa comum, tem que... A sua foi muito também, né? Ler 4 livros não é pouca coisa. Depende, o importante é a gente sempre colocar os livros em alguma parte da nossa rotina, né? A Cecília trabalha na área comercial, ela lê de noite, eu trabalho de noite, então eu leio de madrugada. Ou no ônibus, a caminho, sempre tem um livro na bolsa. Nossa, não é pra... Ai, nossa, quem lê mais livros por mês? Não, é só você ir criando um hábito devagar e vai lendo mais, vai lendo mais. E é isso, a gente não... importante que os livros que a gente já falou, que eu vou fazer resenha do que a gente achar legal. Sim, né? Então é isso. Vamos falar mais sobre eles daqui umas semanas, um de cada vez. E é isso. Comenta aqui embaixo, faça perguntas. Você já leu algum? Dá uma opinião, o que você achou? Senhora, tá capotando. E tudo mais. Fala, pô, já li esse livro, Lívia, achei bom, achei ruim, porque eu já li um livro uma vez e li depois de alguns anos e achei ele melhor, ou não achei nada demais. Então me fala o que você achou, eu fico muito curiosa pra saber. Então, nossa, ambas, né? Um beijo, é isso aí, até o próximo. Beijos.